O Internacional já está na capital do Mato Grosso, onde enfrenta nesta quarta-feira a equipe do Cuiabá pela antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Para essa partida, o técnico Eduardo Cudê contará com retornos importantes na equipe titular, mas uma notícia bem negativa chegou ao CT Parque Gigante ao longo desta terça-feira. Um jogador importante do time titular teve diagnosticada uma lesão e está fora do restante da temporada de 2023. Enquanto isso, o Inter faz movimentos importantes no mercado de transferências. O maior deles envolve a tentativa de contratação de um atacante de destaque do Campeonato Brasileiro ao longo desta temporada. E uma fake news surgiu envolvendo o Internacional no noticiário sul-americano. Um possível interesse no meia Nandes da seleção uruguaia não procede e trata-se, na verdade, de um erro de uma emissora de televisão. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 28 de novembro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo dessa terça-feira. Vamos começar falando sobre o treinamento que houve com os portões fechados no CT Parque Gigante, a última atividade antes da partida contra a equipe do Cuiabá, e onde o técnico Eduardo Cudê definiu o time que vai enfrentar o Cuiabá nesta quarta às 8 horas da noite pelo Campeonato Brasileiro, tá? O Inter tem um retorno de jogadores importantes, como Alan Patrick e Arangues. Eles voltam à equipe após cumprir suspensão e estarão no time titular nesta quarta-feira na Arena Pantanal. Entretanto, existe um desfalque importante e essa foi a principal notícia do dia durante essa terça-feira no CT. A ausência de Vitão. O Vitão saiu com dores musculares na partida contra a equipe do Red Bull Bragantino e teve diagnosticada agora uma lesão muscular na coxa esquerda. Essa lesão muscular ela tira o Vitão do restante da temporada. São 3 jogos que restam para o Internacional no Campeonato Brasileiro, um pouco mais de uma semana. E o Vitão está fora desses 3 jogos, não voltará a jogar com a camisa do Internacional ao longo deste ano, fica em recuperação para a próxima temporada, férias antecipadas para o Vitão. Ainda assim, time do Inter está escalado. Rocher no gol, Bustos, Igor Gomes assumindo a vaga na zaga ao lado de Gabriel Mercado e o René na lateral esquerda. O meio-campo abre com Johnny, Arangues, Maurício e Wanderson, na frente Alan Patrick e Ener Valencia. Esse é um provável time força máxima para encarar a equipe do Cuiabá nesta quarta-feira pelo Brasileirão, tá? O resultado do Corinthians vencendo o Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro, ele até foi bom para o Internacional do ponto de vista de não aumentar tanto a régua para o rebaixamento. Mantém o Inter ainda em uma condição confortável para ficar fora do Z4. Entretanto, inviabiliza a possibilidade do Inter encaminhar ou aumentar a possibilidade de um rebaixamento do Corinthians no jogo do próximo sábado na Neoquímica Arena. Esse jogo ele esfria um pouco exatamente em função do resultado do Corinthians que venceu o Vasco da Gama nessa terça-feira lá no estádio de São Januário pelo Campeonato Brasileiro, tá? Avançando na pauta, na tarde dessa terça, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre Sérgio Rocher e dando detalhes a respeito da recuperação deste jogador e de uma atitude dele que, primeiro, aliviou a todos da comissão técnica e também surpreendeu a todos, chamou a atenção de todos comissão técnica do Internacional. O Rocher está aparentemente curado daquela fissura na costela que ele teve e que o atrapalhou em determinado momento da temporada, inclusive fazendo com que ele reclamasse disso em entrevistas lá no Uruguai quando foi se apresentar para a seleção uruguaia. Eu dou detalhes de bastidor dessa recuperação do Sérgio Rocher. É só clicar aqui para assistir e saber um pouco mais do goleiro uruguaio e como anda o seu processo de recuperação, que agora parece estar bem consolidado da lesão na costela para esses últimos 3 jogos do Internacional no Campeonato Brasileiro, tá? E aí a gente avança para informações do mercado da bola. E eu quero falar sobre um jogador que surgiu a informação nessa terça-feira de estar na mira do Internacional, um destaque do Campeonato Brasileiro desta temporada de 2023. Eu falo do atacante Bruno Rodrigues, do Cruzeiro. O Bruno Rodrigues, e essa informação ela vem através do repórter Jairo Vinck, do canal do Baldassi e também do canal do Jairo Vinck aqui no YouTube,
de que o Inter está avançando na ideia de contratar Bruno Rodrigues, atacante do Cruzeiro de 26 anos, que é o destaque da equipe mineira ao longo deste Campeonato Brasileiro, tá? Segundo as informações do Jairo Vinck, o preço do Bruno Rodrigues, que não pertence ao Cruzeiro, na verdade, né? Ele pertence à Tombense, está emprestado ao Cruzeiro, que pode cair, aí não vai conseguir executar a opção de compra desse jogador. A ideia do Inter é pagar os 3 milhões de dólares que estariam envolvidos na liberação do jogador junto ao Tombense. E dessa forma o Inter adquiriria os direitos econômicos deste jogador, tá? De 26 anos, que foi, repito, um dos destaques deste Campeonato Brasileiro. Atacante de velocidade que, segundo a informação do Jairo Vinck, agrada muito a comissão técnica do Internacional. Pode jogar como um ponta, pode jogar como um segundo atacante. É um cara que o Inter está de olho e, segundo a informação do Jairo, o Inter está avançando e se aproximando da compra do Bruno Rodrigues, antes mesmo do processo eleitoral, tá? O Inter, a atual gestão, está fazendo este movimento para a compra do Bruno Rodrigues, então 26 anos, atacante que estava no último Campeonato Brasileiro no Cruzeiro. Vamos aguardar primeiro para ter confirmações em relação a isso da atual gestão e saber que maneira aconteceria essa contratação, antes da eleição, depois da eleição, a gente vai ver isso depois, tá? E surgiu nessa terça-feira uma fake news, tá? O Twitter da TNT Sports da Argentina publicou uma informação de que Nathan Nandes, meia da seleção uruguaia e que atualmente joga no Cagliari da Itália e que fez sucesso no Boca Juniors, ele estaria na mira do Internacional e isto teria sido admitido pelo seu próprio empresário, tá? Mas isso não corresponde com a realidade. Sim, o empresário do Nathan Nandes, ele deu uma entrevista confirmando que o Inter está interessado no jogador, mas é a Inter de Milão, tá? Isso repercutiu bastante, torcedores colorados, e obviamente o Nandes é um grande jogador, mas vamos lá, é um cara que está hoje fora do patamar financeiro do Internacional, porque é um cara que está na Europa, em ascensão na Europa, a ponto, por exemplo, de agora despertar o interesse da Inter de Milão. Portanto, não procede que o Inter, nosso Inter, está procurando o Nathan Nandes, e sim a Inter de Milão. Esse jogador não está no radar colorado. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds dessa quarta-feira de Champions League, tá? A gente tem, por exemplo, Bayern de Munique e Copenhague. Odd do Bayern de Munique 1.25. Arsenal e Lens. Odd do Arsenal 1.36. E claro, tem o jogo do Inter contra o Cuiabá. Odd do Internacional, ou melhor, odd do Cuiabá 2.66, empate 2.8, odd do Inter 3.1, tá boa essa odd do Inter aqui. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!